Livro Pelo Amor ou pela Dor, 15º capítulo, Alguns mitos perigosos. Podemos nós alcançar um nível de desenvolvimento e então, por causa de nosso comportamento, retroceder na evolução em que tivemos? A resposta é não. Não pode haver regressão, apenas progressão, porque o conhecimento e desenvolvimento que colhemos durante nossas muitas vidas são sempre parte de nós. Uma criança que aprendeu a andar e falar, se não for aleijada por uma doença, sempre vai saber como andar ou falar. Além disso, o que a criança adquiriu enquanto andava e falava se transforma em tijolos na construção de seu desenvolvimento. O mesmo acontece com o espírito, mas, assim como o corpo físico, um espírito pode ficar incapacitado, preso a um momento ou emoção, aleijado, entre aspas, em seu desenvolvimento. Tom estava perigosamente próximo de se tornar um aleijado espiritual, paralisado no tempo e espaço de seus últimos 20 minutos no plano terrestre. Mas, como sempre, há tempo e razão para todo propósito debaixo do céu. Eu planejava usar esse tempo e razão, entre aspas, para ajudá-lo. O espírito de Tom, em suas encarnações, evitou deliberadamente os sentimentos porque, em uma de suas vidas passadas, ele havia sofrido uma grande dor emocional. Naquela encarnação, o espírito amou louca e apaixonadamente, rendendo-se a todo desejo, ilusão e fantasia da vibração do amor. No entanto, o amor não foi correspondido, a rejeição foi tão profunda, a dor tão insuportável e a humilhação tão grande que o espírito fez de tudo para evitar sentir novamente a dor do desenvolvimento emocional. Ele conseguiu tanto que os sentimentos do espírito atrofiaram-se como um músculo não usado. O espírito de Tom aleijou a si mesmo, congelando sua evolução emocional. O espírito compensou como faz um cego, desenvolvendo outras partes do seu ser. Em sucessivas encarnações, o espírito conhecido como Tom aguçou suas habilidades analíticas e racionais, sempre escolhendo o intelecto ao invés dos sentimentos. Mas emoções não podem ser ignoradas, porque são partes de nós. Existe um perigoso mito sobre evolução espiritual. Pode ser algo conivente para ele. Tom se deixou levar por esse mito. Este espírito, entre encarnações, se recusava até mesmo a ouvir os conselhos de seus guias, porque pensava que eles estavam errados. Tom se apegou à ideia de que a evolução espiritual significa eliminação de emoções. Esse espírito acreditava que o caminho para a espiritualidade estava no estreito corredor da lógica, ordem e razão. Sendo assim, ele viveu cada uma de suas encarnações de acordo com esse mito, escolhendo parentes, ambientes e personalidades que refletiam essa crença. Claro, Tom estava errado. Nós existimos para desenvolver
todas as nossas mais diferentes características. Mas, como sempre, um espírito é livre para escolher o seu próprio caminho. Porém, as intenções de Tom não eram enraizadas no desejo profundo pelo progresso espiritual. Suas escolhas eram plantadas no medo de ser magoado novamente. E são as intenções por trás de nossas ações que determinam nosso karma. Consequentemente, o karma o trouxe até onde ele agora, um espírito que não podia lidar com as suas emoções explodindo dentro dele e cujas preciosas lógicas e razão eram incapazes de decifrar porque sua família tinha sido destruída por um ato de violência sem motivo. Por quê? Por quê? Por quê? Perguntava o espírito incessantemente. Onde está a razão? Onde está a lógica? Aquelas questões logo trariam Tom de volta para a pequena Casa Branca em Washington, a mesma casa onde Henry tinha chegado pela porta da frente. Eu esperei enquanto ele subia o curto lance de escada até o quarto no segundo andar. Tudo que ele pôde dizer quando abriu a porta e me viu foi: então foi aqui que aconteceu. Eu estava aqui, informei. A cama estava bem ali. Indiquei o meio do quarto, a cabeceira contra a parede. A propósito, como você entrou? O médio riu. Há uma grande placa de vende-se lá na frente. Os corretores são preguiçosos. Eles não gostam de carregar um monte de chaves toda vez que saem do escritório. Então, as escondem num lugar qualquer da propriedade. Eu achei estas. Ele sacudiu as chaves no ar, embaixo do capacho, na entrada dos fundos. Henry me viu olhando para uma pequena sacola de comida e uma garrafa térmica que trazia com ele. Ele está vindo, não está? Disse o médium. Acho que pode ser um longo dia. Você pode viver de ar, mas eu preciso algo mais substancioso, provocou ele. Contei a Henry sobre o hospital espiritual e coloquei-o a par do que estava acontecendo. Tom está começando a acordar. Ele não está bem. Eu não tenho dúvida de que está vindo para cá. Aliás, estou contando com isso. O médium assentiu, dizendo que podia sentir as vibrações mudando no quarto. Esse espírito não sabe que está morto, expliquei. Tom não tem a menor ideia do que aconteceu e suas emoções estão criando sua realidade. Ele não tem esperança. Tom sabe que sua mulher e filha estão mortas, mas nem imagina que elas e eles ainda vivem. Entretanto, acho que podemos usar isso a nosso favor. Eu tive uma ideia. O médium era todo ouvidos. Na realidade dele, eu não existo, afinal. Ele ainda acha que está na Terra, mas... Fiz uma pausa e olhei para Henry. Você existe. Eu não posso ajudá-lo agora, só você pode. Henry ironizou. Já sabia disso. Por que você acha que trouxe sanduíches e café? Este pode ser um longo dia. O médium examinou o quarto e riu. Afinal, se Tom assombrar esta casa, o valor imobiliário por aqui vai estar em queda livre. É meu dever cívico impedir isso, brincou. Eu ri.
O humor negro do médium começava a me conquistar, mas acrescentei seriamente: você tem de saber de tudo que eu sei sobre esse espírito e vai ter de aprender rápido. Henry sinalizou para que eu continuasse. Já ouviu falar de revisões de vida? Perguntei. O médium respondeu que havia lido a respeito. É quando um espírito, passando da Terra ao plano astral, recapitula sua mais recente encarnação com seu guia. Henry foi além e disse que a maioria das religiões da Terra falavam sobre essa revisão. As religiões orientais dizem que há um arquivo, uma vibração onde todos os nossos pensamentos e ações são mantidos. Os cristãos dizem que há um livro onde todos os nossos feitos são escritos por um anjo e no dia do julgamento final você será chamado para prestar contas. Eu disse a Henry que queria recapitular todas as encarnações de Tom com ele. Como eu disse, você tem de conhecê-lo. O médium olhou ao redor no quarto vazio. O tapete onde o sangue de Tom havia se misturado com sua urina já não estavam ali. Ao invés disso, havia o assoalho nu e envernizado. A cama onde Jéssica morreu era uma poça de seu próprio sangue e haviam sumido, assim como os criados mudos que o ladeavam. O médium respirou profundamente e quando falou sua voz era quase um sussurro. Tanta dor, tanta revolta, tanto medo preenche todo o quarto. Sinto a arrogância de David enquanto ele provoca e brinca com Tom. Sinto frio que não é frio, mandando arrepios por todo o meu corpo. Eu sinto o enorme vazio prendendo meu estômago e o nada sufocante envolvendo minha alma. Se pude assinar, eu não estava apegada aos sentidos físicos como Henry estava, mas ainda sentia as vibrações de Henry, descreveu. Apressei Henry para que fizesse uma rápida oração ao Deus de sua própria fé. A oração, disse a ele, estabelece uma conexão ou uma vibração mais elevada, afastando-o da dor e pesar daquele quarto. Vamos trabalhar, meu amigo. Nós não temos muito tempo. Ele vai estar aqui logo, logo, apressei. O médium deu uma última olhada pelo quarto, respirou profundamente de novo e informou que estava pronto. Era a hora dos efeitos especiais. Achei que seria a maneira mais rápida de contar a história de Tom. Usei as faixas do arquivo Arkastic, ao invés de simplesmente narrar os eventos para que Henry se concentrasse em Tom. Então o vídeo começou, só que não eram as férias do último ano de Grand Canyon. Era um vídeo do espírito de Tom. Cena 1, Encarnação 4, ano de 1757. Esta encarnação segue imediatamente aquela em que o espírito foi emocionalmente traumatizado. Ele escolheu seguir o caminho do desprendimento emocional. Um garoto de 10 anos de idade senta com as pernas cruzadas em um pequeno tapete vermelho. Ele canta, meditando junto com quase 30 outros estudantes. Atrás deles estão centenas de candeeiros cintilando na escuridão. Um velho monge paciente assiste enquanto seus alunos aprendem a arte de olhar para dentro de si. O nome do garoto é Kim Roshi. Ele vive neste mosteiro tibetano desde que tinha 6 anos, quando seus pais o deixaram nos degraus da grande entrada. O espírito escolheu essa encarnação porque estava decidido que sentimentos e emoções são impuros. Assim,
Escolheu uma encarnação na qual pensou que suas crenças seriam apoiadas. No entanto, o espírito interpretou mal a doutrina de Buda. Este mestre da luz nunca ensinou ninguém a renunciar ou suprimir emoções. Buda pregava o abandono ao ego, orgulho e vaidade. Essas não são emoções, são aspectos de personalidades terrestres. Contudo, o espírito que agora conhecemos como Tom acreditava naquilo que queria acreditar. Assim, ele tomou uma vida circunspecta, protegida atrás das paredes do grande mosteiro de Lhasa e reprimindo totalmente suas emoções. Mas ele não se desfez do orgulho ou ego. Ele se sentia superior, achando que estava controlando suas emoções. Porém, na realidade, tudo o que fazia era se fechar para o mundo ao seu redor. Ele se sentia seguro atrás dos muros do mosteiro. Quando Kim morreu, retornando para a vida em espírito, ficou surpreso ao ouvir seu guia aconselhando que, depois de passar uma vida inteira meditando em reclusão, ele deveria trabalhar no desenvolvimento da parte de si mesmo que ele mais temia, sentimentos. Eles são parte de você, você deveria aprender como lidar e aprender com eles. O espírito, lembrando seletivamente do que havia aprendido no mosteiro, achou que seu guia estava errado. Ele até pensou que o guia estava numa vibração inferior à dele. Tom desprezou arrogantemente o conselho e se lançou à terra para outra encarnação. Cena 2, encarnação 5, ano de 1825. Tom, ainda convencido de que estava no caminho certeiro para o Nirvana, a evolução espiritual e a liberdade, encarnou em Estocolmo, Suécia, um país que não é conhecido por suas fortes vibrações emocionais. O espírito é um professor de biologia num colégio e pai de 2 garotos. Ele é rígido, ensina aos filhos o estrito código calvinista da austeridade, puritanismo e controle das emoções individuais. Passei um clipe para Henry em que o espírito fala para o filho mais velho e mais rebelde: você nunca vai ser nada se deixar o que está dentro de você o dominar. Satã, você deve lembrar, está sempre na sua garganta. Não lhe dê a chance de apertar, ou ele vai ganhar a batalha. Nova cena, mesma encarnação, algumas semanas depois, mais uma vez, pai e filho, mas agora eles não estão falando. O pai tem seu garoto de 16 anos encolhido num canto, batendo nele com seu cinto. O que ele fez? Chorou porque o cachorro da família morreu. Você ficou emocionalmente apegado a esse animal. O pai pontuava cada sentença com os golpes de seu cinto. E agora estava sofrendo. Talvez a dor física vá lembrar você como trair a si mesmo e deixar emoções controlarem sua vida. Seja forte. Não permita que seus sentimentos o dominem. Henry se curvava enquanto assistia. Não apenas por causa da ignorância de Tom, mas porque começava a entender o grande drama kármico que estava envolvido. Não vai ser fácil, Mariane. Há muito mais nisso do que eu pensei, alertou. Ainda tem mais, avisei. Continue assistindo ao show.
cena 3, encenação 6, ano de 1910. Esta é a encarnação do espírito imediatamente anterior à mais recente. Um homem e uma mulher estão casados há 20 anos. É um casamento sem amor e sem filhos. A mulher, fugindo de seus próprios pais opressores, casou-se com um rico fazendeiro irlandês. Ele é o maior proprietário de terras em uma pequena vila. O fazendeiro é também um homem bruto e ignorante, que trata sua esposa tal como os animais que cria. Tom é a esposa que acorda antes do amanhecer e trabalha até tarde da noite, mantendo a casa para seu marido. Esta é a vida que o espírito mais uma vez escolheu para si mesmo, desprovida de emoções, amor e prazer, porque o espírito ainda acha que esse é o caminho para o progresso espiritual. Contudo, quando se desencarna desta vez, o senso lógico mais desenvolvido do espírito lhe mostra que algo está errado. Durante a revisão de vida de sua encarnação irlandesa, o espírito fala ao seu guia que as coisas não pareciam estar funcionando. O guia, sorrindo para si mesmo, perguntou ao espírito o que aquilo significava. Um preocupado ser prestes a se tornar, Tom explicou: logicamente, eu deveria ter acabado com esse negócio de purificação. Levei minhas 3 vidas terrestres passadas em situações onde deliberadamente me privei de emoções. Primeiro como um budista, depois um professor e uma mulher que tinha uma vida solitária como um homem frio e ignorante. Racionalmente falando, eu deveria estar em um ponto onde estaria limpo de todos os meus sentimentos, mas por alguma razão isso não está funcionando. E por que isso? Provocou o guia. É bem simples. Eu ainda estou preso à terra. Eu não acho que estou fazendo algum progresso. O guia sorriu e respondeu pacientemente: nós estamos sempre fazendo progressos. Como budista, você aprendeu sobre o desapego ao ego e ao orgulho próprio. Não era bem o que você queria aprender, mas um pouco disso acabou se destacando. Na sua vida seguinte, você foi um professor, onde se dava aos outros. Finalmente, nesta última encarnação, você viveu a vida que sempre quis, sem amor, sem emoção, nada. E agora você sabe o quão vazio você está. O guia desafiava o espírito a entender por si próprio. Use o senso analítico que desenvolveu tão bem. O espírito admitiu que talvez estivesse errado. A Terra é uma esfera emocional, eu sei disso. Talvez eu esteja sempre sendo levado de volta, porque eu ainda tenho muito que aprender sobre emoções. O guia foi um passo adiante. Não apenas aprender, mas lidar com elas. Elas são e sempre serão parte de você. O guia disse que gostaria de falar sobre Jesus, mostrando esse espírito encarnado na Terra como um exemplo para espíritos terrestres. Jesus era emoção e intelecto. Ele foi à esfera terrestre para ensinar o amor, não o prazer carnal, mas o amor. Ele encarnou para ensinar a caridade, mas ele também mostrou revolta. Não chorou diante da hipocrisia e da injustiça. Alguns dizem que ele era um revolucionário radical, mas ele usou sua raiva para acordar a consciência humana. Henry
que até aquele momento assistia à minha sessão de cinema especial silenciosamente enquanto sorvia um gole de café de sua garrafa térmica, disse: "Uma coisa eu posso dizer, com certeza estou aprendendo muito com tudo isso." Assenti e disse a ele que mais estava por vir. O guia mostrou ao espírito chamado Tom uma caixa. "Vamos fingir que esta grande caixa é o seu espírito. Dentro dela existem pequenas caixas e cada uma delas guarda uma emoção. Um espírito, através de suas encarnações, vive com todas essas caixas dentro da caixa maior: amor, ódio, ciúme, revolta, felicidade e tristeza. E a cada vez as caixas menores são modificadas e transformadas. E assim como as caixas menores mudam, o mesmo ocorre com a maior. De repente, a caixa grande se liberta das menores de que já não precisa. Mas antes de uma caixa poder ser descartada, ela precisa ser transformada. E para ser transformada, precisa ser usada." O guia disse suavemente ao seu pupilo: "Nosso Criador espera que nós aprendamos com essas caixas menores. Talvez seja a hora de você começar a abri-las." Agora chegamos à encarnação 7, onde Tom se tornou Tom. E pela primeira vez em seu longo tempo começou a abrir aquelas caixas. Elizabeth veio para ajudá-lo, assim como Jéssica. Elas estavam em uma missão com Tom, para trazer a ele amor, carinho, compreensão e bondade. Elas tiveram sucesso. Tom as amou mais que sua própria vida. Elas tiveram sucesso. Tom se libertou de sua redoma de autoconfiança, independência e lógica racional. Ele estava começando a sentir. "Que ironia!" apontou ele. Logo quando ele estava começando a lidar com sua parte amorosa e carinhosa, ele tinha de ser morto. "Não é ironia, é o karma." Mas acrescentei, rindo: "Quem disse que o karma não é irônico?" Nós encerramos nosso papo. O filme tinha acabado e uma nova sessão estava para começar. Tom estava a caminho.